Olá pessoal, essa semana a gente vai continuar fazendo atividades sobre densidade para que vocês fixem bastante esse conteúdo. Então, antes da gente dar sequência e mudar o assunto, nós vamos fazer um pouquinho mais de exercícios. Eu vou colocar agora para vocês um trechinho do vídeo que eu gravei na semana passada, onde eu explico para vocês o que é densidade e como vocês vão calcular a densidade, ok? Densidade é uma propriedade específica de cada material e ela vai servir para identificar essa substância e ela vai estar relacionada com a massa que esse material tem e o volume que ele ocupa, tá? Quanto maior a densidade, significa que esse material ele tem um volume mais concentrado. Então, o chumbo ele vai ser mais denso do que o algodão, porque ele tem um volume mais concentrado. Quanto menor a densidade, significa que esse volume é menos concentrado, ele vai ter um volume mais espalhado, que é o caso do algodão. Eu preciso ter muito algodão para ter 1 quilo, tá? Então, é a relação entre quanto de massa a substância tem e qual o volume que ela ocupa, tá? Matematicamente, a gente pode escrever essa relação assim, ó. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, a massa da substância dividido pelo volume que essa substância ocupa. E quando eu fizer essa continha de dividir, eu vou ter um resultado que é específico. Por exemplo, a densidade da água é igual a 1, da água pura, tá? Não importa a quantidade de água que eu pegue, pode ser 1 litro, e aí se eu medir a massa numa balança e eu pegar e dividir por esse volume, vai dar 1. Se eu pegar 20 litros, vai dar 1. Se eu pegar 200 litros, vai dar 1, tá? Por quê? Conforme eu tô aumentando a massa, eu também vou estar aumentando o volume do que eu tô pegando. Então, a densidade, ela é específica, tá? A água pura, por que pura? Porque se ela tiver misturada com sal, com alguma outra substância, vai alterar a densidade dela. A água pura, ela tem a densidade igual a 1 e nenhuma outra substância vai ter essa densidade igual a 1, certo? E aí, a gente, quando faz essa divisão da massa pelo volume, a gente vai ter uma unidade de medida, tá? Por exemplo, a massa. Eu posso medir a massa de um corpo em quilograma, em grama, em tonelada, tá? Isso chama-se unidade de medida. O volume pode ser medido em litros, em ml, né, que é mililitros, ou centímetros cúbicos. Essas unidades de medidas, elas são importantes porque a gente consegue entender realmente do quanto que eu estou falando, né? Como eu sempre dou o exemplo quando eu falo desse assunto em sala de aula, se eu chegar lá numa padaria e pedir assim, eu quero 50 de presunto. A moça vai ficar me olhando e falando, 50 o quê? 50 gramas? 50 reais? 50 fatias? 50 quilos? Quanto eu quero? Eu preciso especificar. E o que vai especificar essas quantidades? A unidade de medida. Então, é muito importante nos exercícios a gente lembrar de utilizar e colocar a unidade de medida. A unidade de medida que a gente vai usar para expressar a densidade é o grama por centímetro cúbico. Por quê? Porque a massa está sendo fornecida em grama e o volume vai ser fornecido em centímetros cúbicos. Pode aparecer de outro jeito? Pode, mas nos exercícios que nós vamos trabalhar esse ano, eu sempre vou utilizar a massa em grama e o volume em centímetros cúbicos, tá? Então, sempre a gente vai pôr aqui, ó, G barra cm elevado a 3, que é grama por centímetros cúbicos, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo de aplicação desta fórmula da densidade num exercício, que é o que vocês vão fazer essa semana, tá? Então, a pergunta que é, qual a densidade de um corpo com 40 gramas de massa e volume de 20 centímetros cúbicos? Então, eu sei que a massa dele é 40 gramas, o volume desse corpo
é 20 centímetros cúbicos, eu quero saber a densidade. Como que eu vou achar? Usando essa formulinha, tá? Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Qual que é a massa desse corpo? 40 gramas. Então, vou pôr 40 aqui. Qual que é o volume? 20 centímetros cúbicos. Vou colocar o 20 aqui, certo? Se eu fizer essa divisão, 40 dividido por 20 vai dar 2. Então, a densidade desse corpo aqui é 2 centímetros cúbicos, certo? Então, para resolver os exercícios, vocês vão pegar esta fórmula, ou seja, vão dividir a massa pelo volume em todos os exercícios, tá? Bom, agora que a gente relembrou o que é densidade e como a gente calcula, eu vou explicar para vocês os exercícios dessa semana. Então, utilizando a fórmula para calcular a densidade, que é densidade igual a massa dividido pelo volume, então D igual a M sobre V, vocês vão calcular a densidade nesses 3 exercícios. Tá? Ó, qual a densidade de um fragmento de gelo que possui uma massa de 250 gramas e volume correspondente a 500 centímetros cúbicos? Então, vai pegar 250 e dividir por 500. Observe que esse número aqui ele é menor. Então, para começar a divisão, vou precisar lá colocar o 0, uma vírgula e continuar, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui no item B e no item C, tá? Sempre pegar a massa, que é dada em gramas, e dividir pelo volume, tá? Então, ó, 300 dividido por 10 e 1.360 dividido por 100, certo? Não esqueçam de colocar a unidade no final, que é grama dividido por centímetros cúbicos. A questão 2 e a questão 3 é para vocês analisarem e responder. Então, na questão 2 eu coloquei uma tabela com diversos materiais aqui e as densidades deles. E eu perguntei para vocês, se eu pegar um recipiente com água, a temperatura ambiente, sabendo que a densidade da água é igual a 1, qual desses materiais ou quais deles vão flutuar na água? É só colocar o nome, tá bom? Na questão 3, vocês têm uma imagem que mostra o mesmo objeto, que é, no caso, essa bola preta, colocada em recipientes com líquidos diferentes. Então, eu tenho aqui ela colocada no líquido 1 e aqui ela colocada no líquido 2, tá? Então, é o mesmo objeto, é a mesma bolinha. O que muda? O líquido. E aí vocês vão observar que vai ter um comportamento diferente desse material, né? No líquido 1 ela afundou e no líquido 2 ela flutuou. E aí vocês vão analisar essa imagem, relembrar o que vocês aprenderam sobre densidade e responder para mim qual dos líquidos, 1 ou 2, é o líquido menos denso. E explicar por que você acha que é esse líquido, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só chamar a gente pelo WhatsApp. Beijos e até uma próxima aula.